Asa e Denji são iguais, e o passado de Asa com sua mãe vem à tona. Só que, ao ver que Denji é uma pessoa igual a ela, faz com que sua culpa interior ressignifique para uma outra coisa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Chainsaw Man, capítulo 217, então cola com o Mano Joe e vamos nessa. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje estamos aqui para mais um capítulo de Chainsaw Man. Um capítulo onde nós vemos ali um pouco do passado de Asa com sua mãe e também um pouquinho sobre o seu pai. Embora o capítulo em si vai falar mais sobre a culpa que Asa sentia, aquilo que ela tentava esconder internamente, que ela não queria se lembrar, só que ao se lembrar e ter o Denji ao seu lado, tudo é ressignificado para algo mais leve, o que vai fazer com que Asa compreenda que também é uma pessoa boa. Mas como toda pessoa boa, também tem seus defeitos e os seus próprios erros, não é? Bom, mas vamos conversar aqui sobre esse capítulo. Já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like aí embaixo. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo e comprando os mangás de Chainsaw Man pelo link que eu deixo aqui na descrição. Se vocês comprarem, ajudam o Mano Joe. É o link da Amazon, tá? E às vezes tem um mangá de Chainsaw Man com desconto, alguns volumes. Então aí você pode comprar, tem um desconto. Você também ajuda o Mano Joe e ó, eu fico feliz, beleza? A Amazon que pra mim é onde normalmente eu compro meus mangás, que é onde sai mais barato. Bom, mas agora fecha tudo isso e bora pra mais esse vídeo. Seguinte, pessoal, no começo do capítulo nós vemos a Asa se encontrando com a sua mãe a encara e é então que nós vamos para o passado da Asa, quando ela estava junto do seu pai e da sua mãe em um passeio, brincando perto de um rio, só que ali aconteceu um evento um tanto quanto trágico, porque logo no início nós já vemos a Asa bem pequenininha, olhando para o seu pai que está morrendo de dor, afinal a sua perna foi devorada. A Asa naquele momento se encontrava em desespero, enquanto a mãe olhava para o pai ali machucado, depois de ter matado o demônio que havia devorado a sua perna. Então, para o demônio ser um pouco fraco, a mãe dela conseguiu jogar uma pedra na cabeça do demônio e salvar a vida deles. Só que o pai da Asa estava lá sangrando, com dor e tal, a Asa desesperada, ainda muito criancinha, muito nova. O pai dela, aliás, havia protegido ela para que ela não fosse ferida pelo demônio, e é então que a mãe da Asa tenta estancar o sangramento do pai, enquanto ela pede para Asa chamar os caçadores de demônios para, ajudar ali de alguma maneira e tudo mais. A Asa num primeiro momento fica travada porque tá ali no desespero, é uma criança e tal, e depois ela sai correndo para pedir ajuda dos caçadores de demônios. Mas dali nós já percebemos que quando a mãe da Asa mata ali o demônio, ela já fica um tempinho em off antes de tentar ajudar o pai da Asa que estava lá cheio de dor. Então nós já vemos que ela já estava analisando o que ela faria logo a seguir, porque a discussão aqui vai ser se a mãe dela era uma pessoa má ou uma pessoa boa, e se a Asa é uma pessoa má ou uma pessoa boa. Afinal, ela vai seguir mais ou menos a linha do que sua mãe fez, só que de formas diferentes e sem combinar. Por quê? É do instinto, às vezes, humano se proteger de alguma maneira. E quando eu digo se proteger, eu falo até mesmo sobre a solução que elas acabam encontrando juntas, mesmo sem combinar entre elas. Porque enquanto a Asa sai correndo, ela acaba tropeçando e demora um tempinho para chamar os caçadores de demônios. Logo nós vemos ela conversando com o Denji novamente, dizendo, puxa vida, como que eu pude me esquecer disso? E aí então nós vemos os caçadores de demônios ali junto com a criancinha, com a Asa e tal, né? E a mãe dela lá perto do pai e ao mesmo tempo perto do demônio, porque a mãe dela foi lá e jogou uma pedra na cabeça do pai dela para matar ele de vez. E é interessante de notar tudo isso porque tudo que a mãe da Asa fez foi para proteger a própria Asa. Se vocês pararem para pensar, no fundo foi para isso. Não foi só para a vida dela melhorar, mas para que ela continuasse cuidando da sua filha e para que a sua filha fosse para o ensino médio. Independente do que o pai dela tenha feito, né? Independente do que você possa analisar e pensar, pô, mas é errado, pô. Errado todos estamos, errado tudo é, todo mundo erra e tal. É claro que aqui em Chainsaw Man exagera um pouco, porque trata de morte, né? Matou a vida lá do cara, poderia estar vivo, só que ele daria mais trabalho
ele já não estava trabalhando, né? Então ele daria mais trabalho sem um trabalho com pouco seguro, recebendo dinheiro ali do seguro, que deixaria a vida um pouquinho mais difícil das duas. Então, se você for ver, aquele instinto de mãe, de proteção do filho, foi muito maior do que o amor pelo seu marido, embora parece que não tinha amor nenhum ali, porque também o marido não tinha amor nenhum pela esposa, né? Era violento, ficava bêbado direto, não trabalhava e pior de tudo, ainda tinha capacidade, meu Deus do céu, de trair a mãe da Asa. Isso considerando que a mãe da Asa tá falando a verdade também, né? Vai saber, né? Vai que ela inventou isso apenas pra Asa não se sentir tão culpada, ou pelo menos para elas não se sentirem tão culpadas do que elas fariam logo a seguir. Porque aí, beleza, o pai dela morreu e tudo mais, né? A mãe dela jogou pedra na cabeça dele e tudo. E aí, então, nós vemos que a Asa tá lá deitada junto com a sua mãe na cama, estão dormindo e tudo mais. E aí ela fala assim, você sabe, né, Asa, que eu fiz, né? Você sabe que eu matei o seu pai, porque senão a gente não ia receber um seguro muito bom e tal. E graças agora a receber esse seguro maior, porque o seu pai morreu, então você vai poder ir pro ensino médio. Então, a gente já não tem uma vida muito boa aqui, mas pelo menos você vai conseguir ir pro ensino médio. Então, você vai conseguir seguir a sua vida. Então, a mãe da Asa sempre protegia ela. Você vê que ela protegia ela até em razão da sua própria vida, porque ela morre salvando a vida da Asa. Então é interessante de notar que tudo que a mãe da Asa fazia era para proteger a sua filha. O que é diferente da Ioro, que quer usar os seus filhos, porque os filhos pertencem aos pais. Se lembram disso? Você vê como a relação muda da Ioro para os seus filhos, enquanto da mãe da Asa para a Asa é totalmente diferente. Então beleza, né? Tudo isso aconteceu, o pai dela morreu e tudo mais, a mãe dela contou, aliviou um pouquinho também a situação da Asa, mas não aliviou tanto assim porque ela também se sente culpada, afinal as duas pensaram basicamente a mesma coisa de formas diferentes, né? Mas que resultava no mesmo negócio, né? Que era o pai dela morrer para que, né, elas tivessem uma vida um pouquinho melhor. Por quê? Porque a Asa, depois de escutar isso da sua mãe, ela fica com aquele olhar de tipo, meu Deus, ela também se sente culpada por tudo que aconteceu, afinal ela também teve parte naquele negócio. E ainda como criança, acredito que ela teria ficado ainda mais traumatizada, né? Porque, pô, meu, tava lá junto com seus pais e tal, seu pai morreu e tudo, aquele desespero, nunca vi uma pessoa morrendo, sangrando e tal, morta. E ao mesmo tempo se sentindo culpada, por quê? O que acontece, né? A Asa diz que quando ela tava correndo lá no beco tudo para chamar os caçadores de demônios, ela disse que ela caiu de propósito. Ela fez aquilo de propósito para demorar para chamar os caçadores de demônios para o seu pai morrer, para sair todo o sangue lá dele, da perna e tudo, e ele acabar morrendo. Porque aí eles teriam uma vida melhor, afinal o seu pai era violento, seu pai traía sua mãe, o seu pai ficava bêbado direto, e aí vem a discussão de a pessoa da mãe da Asa, né? A mãe da Asa é uma pessoa boa ou uma pessoa má? A Asa não sabe dizer, porque ela também teve a mesma atitude da mãe, e aí então aquilo carrega essa culpa eterna na Asa, até porque ela seria julgada por qualquer outra pessoa comum pelas suas atitudes, mesmo até como criança. Porque, querendo ou não, foi pra que outra pessoa morresse. Então, será que ela tá errada naquilo e tal? E aí então ela pergunta pro Denji, e aí, eu sou uma pessoa má? Você me considera uma pessoa má? Então, a sua mãe, por que ela não consegue distinguir entre ser má ou não, no caso da sua mãe? Porque ela considera que a sua mãe fez tudo para proteger, então ela tem um vínculo com a sua mãe. Então logo ela não vai considerar a sua mãe como má. Por isso que quando ela diz, não sei se minha mãe é má ou não. Não, ela considera uma pessoa boa. Sua mãe é uma pessoa boa. Ela fez tudo para proteger a própria Asa. Então ela considera que sua mãe é assim, mas na frente das outras pessoas, para não ser julgada, ela vai falar tipo, não sei se minha mãe era má ou não. Por isso que ela fala desse jeito. Só que depois ela chega na conclusão que ela é uma pessoa má. Por isso ela pergunta pro Denji, e aí, você me considera uma pessoa má? Só que ela não esperava a resposta do Denji, porque o Denji já passou por uma situação similar, parecida com o seu pai, onde ele matou o seu velho e fingiu que fez aquilo parecer, na verdade, que foi um suicídio e tudo mais, mas que ele mesmo assim se considera uma pessoa boa. Afinal, ali o Denji estava se protegendo, porque a gente sabe, né? O pai do Denji, meu Deus, né? Então, nisso, a Asa olha pra ele olha pra ela, e os dois falam, tipo, quê? Tipo, mano, a gente faz as coisas erradas, mas a gente é uma pessoa boa. E aí eles começam a dar risada. E nisso continua ali a luta do Chainsaw Man com a Yuri e termina o capítulo. Porque uma pessoa boa, ela não é necessariamente 100% boa o tempo inteiro. Todos nós, né? Não somos bons o tempo inteiro.
Então, cometemos nossos erros, cometemos nossas falhas, temos culpas que carregamos muitas vezes por coisas erradas que fazemos, mas eu gosto da naturalidade como o Fujimoto demonstra aqui, não para aliviar de fato, fez a coisa errada lá, matou o pai, não sei o que, tal, forçou para que o pai morresse, tudo, mas o ponto de serem pessoas boas, que têm as suas partes boas, têm as partes ruins, carregam traumas e tudo como pessoas normais e têm os seus defeitos. Então não são pessoas 100% altruístas, são pessoas que são muitas vezes egoístas, que é a natureza humana. Então, como Fujimoto apresenta esses personagens tão humanos, desde criança, como o Denji, como a própria Asa, é isso que me encanta em Chainsaw Man. E é isso que esse capítulo me deixa feliz, por ver, assim, né? Não que o Joe, então você passa pano, você concorda. Não concordo e tal, né? Na vida real, isso não seria muito legal, mas mesmo assim, a gente tem que aceitar que a humanidade é isso. Muitas vezes você vai querer se sobressair em cima de outra pessoa. Quer um exemplo claro aqui, gente, que eu estava até conversando uma vez com um amigo meu. Coisa boba, mas para você ver como nós somos, assim, né? Como às vezes a gente tem que focar também em nós mesmos, né? Em detrimento de outro. Por que eu quero dizer isso? Porque se você se importa mais com o outro do que com você, você se lasca e pior que isso. Cara, você vai sair na pior, você vai ficar sempre na pior. Então, tem que se importar um pouquinho consigo mesmo também. Tava conversando com um amigo meu sobre negócio de entrevista de emprego e tal, né? E aí eu perguntei pra ele, cara, se alguém, tipo, você tivesse numa entrevista lá, 3 pessoas e tal, uma pessoa igual você, assim, normal, cuidado pelos pais e tal, né, vive com os pais e tudo, não tem tantas dívidas e tal, não tem nada assim, tá vivendo uma vida tranquila, você vai pra uma entrevista de emprego, você precisa desse emprego também, pra crescer na vida e tal. E tem uma pessoa dentro dessa entrevista que conta a história dela, e a história dela é de, um pai que tem 2 filhos e tal, e tem que cuidar dos seus filhos e tal. Você daria essa vaga de emprego pra essa pessoa? Tipo, você como, pessoa que tá sendo candidata ali, você daria essa vaga de emprego pra outra pessoa? Meu amigo falou, não sei e tal, não sei o que. Eu falei, eu não daria. Eu falei mesmo. Por quê? Porque ali, quando você tá numa entrevista de emprego, é pra você, entendeu? Mas a dificuldade da outra pessoa é maior. Não importa. Muitas vezes nós temos que escolher a nós mesmos ali, no caso, em detrimento do outro, né? Claro que cada caso, depende de cada caso. Eu tô dando esse exemplo aqui, podem variar os exemplos aí e tudo mais. Só que nesse caso aqui, você tá fazendo por você. Se você não fizer por você, aquele outro vai se sobressair e você tem que sair na frente. Eu, por exemplo, seria egoísta, não sei se vocês considerariam assim, né, não, eu vou tentar, não vou me dar vaga pro cara, eu vou tentar dar o meu melhor pra eu passar aqui, normal. Eu tive uma experiência assim na faculdade, sabe, gente? E adivinhe, o cara que era pai de família e tudo, nem cuidava dos filhos direito. Entendeu? Então, ele só usou aquilo pra se sobressair na entrevista. Mas ele perdeu, eu passei na entrevista. Então, o que acontece? Só que depois, numa outra, ele passou e trabalhou com a gente e contou essa história. Então, você entendeu, gente? Como que são as coisas? A gente não conhece o outro lado, a outra pessoa também. Então, muitas vezes, né, se a gente cai muito nessas ladainhas, é muito inocente, sem malícia, a gente acaba perdendo nas coisas. Então, somos cheios de defeitos e qualidades, e eu gosto como o Fujimoto trabalha tudo isso, porque eu me vejo ali nos dois, não que eu mataria alguém, mas eu me vejo nos dois no fato de eles não serem 100% bons, 100% ruins, eles têm a mescla dos dois. E é por isso que eu consigo torcer pra eles e eu consigo gostar dos dois personagens e até torcer pra que eles fiquem juntos, porque um ajuda o outro. Então essa profundidade do Fujimoto eu acho muito legal. E aqui, é claro, eu trouxe uma discussão pra vocês, alguns podem até discordar aí de mim nos comentários, falar, pô, Joe, você seria meio babaca de fazer isso e tal. Tudo bem, mas é o meu pensamento, sabe? A gente nunca sabe o que tem o outro, a gente nunca sabe se tem uma verdade ali do que ele tá dizendo, a gente não sabe se ele tá mentindo ou não. Então, muitas vezes temos que focar no nosso também. E o fato da gente estar sendo egoísta, entre aspas, não acho que é um egoísmo, mas sim um amor próprio. Porque se você faz muito em detrimento de si mesmo, você acaba se dando mal no final das contas. E aí, é igual, por exemplo, eu pegar um cachorro pra cuidar e eu não ter condição de cuidar desse cachorro. Pô, se eu não consigo cuidar de mim, eu vou cuidar de um outro alguém, por exemplo? Não, eu tenho que focar em mim. Pra depois eu ter alguma coisa com o outro, entende?
Então, da mesma forma, quando você vai numa entrevista de emprego, você tem que focar em você e esquecer os outros que estão ao redor ou outra fase da sua vida, assim, né? É claro que eu não tô querendo dizer pra vocês, por exemplo, pisa no amiguinho lá e pronto, acabou. Não tô dizendo isso. Estou usando exemplos específicos aqui para dizer que muitas vezes esse egoísmo ele é necessário também para que a gente sobreviva. E é o que acontece aqui com a Asa e com a mãe dela. Esse instinto de sobrevivência e até de cuidado, de proteção com a filha, fez com que a mãe da Asa fizesse aquilo. Tornou ela uma pessoa ruim, talvez aos olhos da ética, da moral e tudo? Sim, mas se tornou uma pessoa boa para aquela que importava no momento, que era a Asa, por exemplo. Entendeu? Então, pessoa ruim ou boa vai depender do ponto de vista, vai depender de como você enxerga as coisas. Então, achei muito interessante esse capítulo, trouxe essa discussão para você ver que Chainsaw Man, se a gente trouxer aqui, na verdade, né, trazer é foda. Se a gente trouxer aqui uma discussão mais ampla, você vê como a gente pode abordar um monte de coisa, desenvolvimento do personagem, entender os personagens. Eu acho isso muito legal. É algo que eu gosto de discutir, que eu gosto de conversar. Por isso que eu vou aguardar o comentário de vocês aí embaixo. E semana que vem tem capítulo, deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje é que dia, gente? Eu acho que não tem capítulo semana que vem, depois só na próxima semana. Então, Mano Joe agora tá vazando. Até um próximo vídeo, vou te aguardar até lá. E quero saber as discussões que vocês vão trazer de interessante aqui pra mim. Quero muito saber, independente do ponto de vista, se for pra lá ou pra cá, eu acho muito legal de discutir isso e a gente conversar sobre isso. Tô indo nessa, até uma próxima. Fui, valeu.